A EBW ela nasceu com o objetivo de entender que no Brasil tem muita gente inteligente e que tem pessoas que não têm oportunidade, não por falta de capacidade. Então o objetivo nosso era levar o ensino de primeiro mundo para esses brasileiros que são inteligentes, mostrando para eles que a língua, o idioma não seria um impedimento para o seu aprendizado, e não é porque eles fazem parte de um país de terceiro mundo que eles não merecem o melhor da educação mundial. Primeiramente, eu me chamo Ângelo, hoje eu sou vice-reitor da EBW. Como o Ítalo diz, eu sou o braço direito dele, o braço, as pernas, a mão. Então, assim, é uma grande honra estar falando um pouquinho da história dele, da história da instituição. Então, assim, eu conheci o Ítalo há 10 anos atrás. Eu sou professor universitário há um tempo, já tem uns 12 anos que eu leciono, e eu sempre gostei de estudar. Eu já o conhecia de alguns seminários, tudo, mas a gente começou a nossa parceria há exatamente 8 anos atrás, de parceiros, de negócios, tudo, e acabamos nos tornando amigos. E sempre que a gente estava junto, ele sempre teve o sonho de ter uma universidade, porque ele tinha muita dor de cabeça de pessoas enrolando para entregar diplomas de mestrado, doutorado, e foi quando em 2014 ele foi atrás do sonho dele. Ele montou a instituição e me fez a proposta de trabalhar com ele, e eu estou até hoje nessa parceria, nessa irmandade com ele, em todo o segmento, todos os negócios. Como diz, ele conta comigo e eu com ele. A EBW, ela está registrada no Departamento de Estado da Flórida, cadastrada desde o ano de 2015 no Departamento de Educação da Flórida. De lá para cá, nós temos diversas filiações a organismos universitários, né? Um deles tem mais de 120 anos de existência, além de acreditações, né, que nós temos por meio de acreditações universitárias, acreditadoras de graus e tudo mais. Cerca de 80% do corpo docente é composto de mestres e doutores fluentes em português, né, diplomados pelas maiores universidades do mundo. As atividades da EBW estão cadastradas junto ao Ministério da Educação brasileiro. Também nós temos as nossas atividades protocoladas no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E também as nossas atividades estão protocoladas junto à CAPES, né, que regulamenta os mestrados e doutorados no Brasil. Os diplomas da EBW hoje eles são válidos em mais de 110 países, em conformidade com a Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961. Né? Então, após o diploma ser notariado e apostilado, o aluno tem o seu diploma válido em todos os países signatários da Convenção de Haia, e isso inclui o Brasil. Com a EBW nasceu uma revista científica chamada Império, em que os melhores artigos publicados pelos alunos são publicados nessa revista científica, que possui ISNE, que possui ISSN, né? E
Ou seja, é uma publicação científica. O aluno ele vai sair dali já sabendo que ele vai ter produção científica e acadêmica, né? Então a gente ensina o aluno a fazer ciência de verdade e não ficar repetindo como um papagaio. A mesma mantém convênios com diversas instituições, sejam faculdades, universidades e até mesmo órgãos que são públicos. Um exemplo deles é a Secretaria de Justiça de Santa Catarina, que inclusive esse convênio foi publicado no Diário Oficial da União, né? Então foi a primeira universidade americana a fechar um convênio com a Secretaria de Justiça de Santa Catarina, foi a EBW. Em suma, o sistema EAD nosso é completo, com biblioteca virtual de aprendizagem, com sala de aula virtual, com aulas em tempo real na resolução Full HD, com professores doutores e pós-doutores, aulas que são gravadas, ou seja, você pode assistir novamente se quiser, todo o material didático incluso na plataforma digital. Nós temos duas plataformas, uma delas ela é mais interativa, a outra é uma plataforma na realidade que é oficial, com todo o material didático já incluso. Nós temos um vídeo tutorial de tudo que o aluno ele vai fazer durante todo o programa, então ele não fica a ver navios, sem contar que há um tutorial para cada espaço específico do nosso site. O aluno tem uma dificuldade, ele vai assistir aquele tutorial, ele vai conseguir resolver o seu problema. Há um processo seletivo que ele é composto por 5 fases. O aluno sendo aprovado no processo seletivo, ele é bem-vindo, ele será nosso aluno. Ele não sendo aprovado, aí encerram-se as apostas, ele não entra na universidade. Eu tô com o Ítalo desde que ele não tinha nada, entendeu? Ele era um cara com um sonho e eu acreditei no sonho dele. Eu via muita gente ironizando, brincando com o sonho dele, falava que era um louco e eu sempre acreditei. A gente já comeu o pão que o diabo amassou. Já viajamos num ônibus caindo aos pedaços para Xinguara, já ficamos em hotel beira de estrada para realizar esse sonho, que é o sonho de formar alunos. E como eu falei, a gente comeu arroz com ovo e hoje já estamos nesse processo de crescimento. Meu nome é Cristian Gustavo, sou CEO da agência de publicidade Intelarte, Publicidade e Marketing, e eu conheci o Ítalo Bruno Colares há muitos anos, há mais de 20 anos, e trabalhamos muito para chegar onde chegou a EBW. A EBW nasceu de um sonho do Ítalo, né? Ele sempre jogou a vida dele no lado dos estudos e dedicou muito tempo dele, o trabalho dele para estudar. Ele estudou bastante. Como eu vi que ele era uma pessoa estudiosa, eu ajudei ele fazendo a publicidade, né? Cuidando da parte da Emil Brunner Brasil, que começou com a Emil Brunner Brasil, e daí foi evoluindo, e ele abriu outra instituição nos Estados Unidos, onde virou a EBW. Meu nome é Roberto dos Santos, sou ministro do Evangelho, reverendo, teólogo e pregador internacional. O professor Ítalo Bruno Colares de Oliveira é um conhecido nosso desde a Academia Teológica. Eu creio que em 2005, quando eu conheci no Seminário Teológico Antioquia Internacional. E de lá para cá, nos tornamos amigos. Daí eu fiquei sabendo que o nosso professor Ítalo Bruno Colares de Oliveira havia fundado uma universidade nos Estados Unidos da América, a EBW, Flórida, Estados Unidos. Fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque eu considero o professor Ítalo como uma das mentes mais brilhantes no campo da educação, principalmente no campo de tecnologias educacionais.
quando eu tive a ideia de fundar a EBW, a Emil Brunner World University, primeiramente eu já tinha um contato com a educação norte-americana. Então eu sempre gostei muito do sistema de ensino norte-americano, até mesmo porque é a 5ª maior educação do planeta, está nos Estados Unidos da América, né? Mas eu tinha concluído o meu doutorado e a única coisa que eu tinha conhecimento de como fazer as coisas no Brasil. Então eu criei um instituto no Brasil e aí esse instituto a gente começou a ter parcerias com universidades da Inglaterra, do Reino Unido, da Espanha, da França, da Alemanha e etc. Venezuela até, inclusive. E aí então a gente começou a trabalhar com os mestrados, né? Os mestrados internacionais, assim, digamos que eu fui assim a 4ª, 5ª pessoa a trabalhar no Brasil com os mestrados internacionais. Só que eu estava dependente dos outros. Não estava dependente dos outros e eu nunca gostei muito de depender de ninguém. A verdade é essa, né? Até porque quem conhece a minha história sabe que não foi fácil. Então, eu nunca gostei de depender de ninguém. Pelo fato de não gostar de depender de ninguém, por admirar o ensino americano e também olhar o cenário brasileiro, que tem um dos piores índices educacionais do planeta, e também por verificar que o Brasil tem muitas pessoas inteligentes, eu tive a ideia de fundar uma universidade para atender brasileiros inicialmente que não falassem inglês. Então o idioma não seria um empecilho para que o aluno estudasse. Então por isso nasceu a EBW. Dada a dificuldade de se cursar cursos de mestrado e doutorado no Brasil, porque tem uma limitação rasa de vagas, né? E algumas universidades federais têm que ser indicado por um padrinho. E na EBW não. Você vai passar por um processo seletivo. Se você tiver competência de fato, é possível que você estude conosco. Me chamo Washington Luiz e eu sou presidente do Conselho Federal de Capelania aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, nós somos registrados como Federal Council of Compliance. Então é um conselho que está chegando a 900 mil pessoas e nós temos o orgulho de ser parceiro da EBW e também de ser um dos amigos do Dr. Ítalo Bruno Colares. Eu conheci o Ítalo quando o Ítalo era bem jovem, muito jovem, estava iniciando a teologia e hoje ele é uma das mentes mais brilhantes que se tem aqui na nossa nação. Muitos brasileiros têm um sonho de ter um diploma americano, mas não sabem falar inglês, E ele teve esse momento eureka e ele falou para mim, isso foi numa madrugada, ele falou assim, Washington, eu vou fundar essa universidade, já tenho essa universidade, a Emil Brunner aqui no Brasil, mas eu não quero parar. Por aqui, eu quero fazer algo para a minha nação, algo para o meu povo aqui brasileiro, para que ele tenha a mesma oportunidade que eu tenho lá fora. Aí eu falei assim, uau, conta comigo. Então fomos a Miami, na Flórida, onde ele todo o processo, né, de abertura de universidade, ele conseguiu, né, que é muito difícil abrir uma universidade, sendo de fora de um país, ele conseguiu. E eu fico muito orgulhoso de participar dessa história. No início da EBW, a gente acreditou tanto no potencial do Ítalo que a gente trabalhou sem receber nada. Fizemos por amor e acreditando no potencial dele e na resposta que ele ia ter junto à instituição. Isso foi muito legal, porque a gente acreditou, viu que ele tinha sangue no olho, que ele era forte no que ele estava fazendo, ele era dedicado, tinha muito empenho, tudo que o Ítalo faz com muita força, com muito vigor. Trabalhamos muitos anos de graça para ele, acreditando no futuro da instituição. Bom, na verdade eu comecei no meio acadêmico muito jovem, né? Então, eu tinha um problema porque quando eu tinha 13 anos eu aparentava ter 8, quando eu tinha
15, eu aparentava ter 12, e aí quando eu tinha 18, eu parecia ter 16 e assim sucessivamente. Eu ingressei na carreira acadêmica e eu me apaixonei, é óbvio, primeiramente pelo curso de teologia. Só que a teologia me deu paixão por outras áreas do conhecimento, como a pedagogia, a filosofia, a psicanálise e tudo, e eu entendia que as ciências se complementavam. Pois bem, então eu ministrava aulas em faculdades e tal, aquela coisa toda, e muita gente fazia pouco caso na hora que me via, mas depois que eu abria a boca, ficava, né, sem saber onde enfiar a cara. O Ítalo começou muito novo, muito jovem, as pessoas olhavam para um menino novo, jovem, ele tinha uma aparência de ser muito mais novo que ele é. Então as pessoas não acreditavam, pensavam que ele era uma criança e não acreditavam que era dele. Ele ficava até, às vezes, muito nervoso, porque as pessoas olhavam para a cara dele e falavam: você não é o dono da instituição, você não é essa a pessoa, você está fingindo ser, você não é. Ele falou: eu sou, e ninguém acreditava, porque ele tinha um visual muito jovem, ele começou muito novo. Ele começou muito novo a formação de carreira dele. Então, muitas pessoas começaram a questionar a experiência, o conhecimento que ele tinha. Então, ele sempre buscou conhecimento em diversos tipos de áreas. E quando ele demonstrava isso, as pessoas duvidavam da capacidade dele, por ele ser uma pessoa nova, né? Relativamente no meio acadêmico, né? Ele é bem novo. O Ítalo, ele sempre foi um rapaz estudioso, né? E ele fundou a Emil Brunner aqui no Brasil, que era uma universidade brasileira, e ele foi desenvolvendo, não é, esse trabalho de mestrado, de doutorado em teologia, em outras áreas também de humanas. Estudamos teologia, né? Ele foi meu professor de teologia. O Ítalo, ele sempre foi um cara visionário. Desde que eu conheço ele sempre teve essa visão, que é o sonho de qualificar as pessoas. Ele sempre acreditou na educação como parte transformadora e assim, ele sempre buscou parceiros e infelizmente a gente teve muitos problemas com parceiros, diplomas que não entregavam, tudo, e ele falou: já que todo mundo infelizmente não entrega os documentos, tudo, eu vou fazer o meu sonho acontecer. Então ele foi atrás. Esqueço até hoje quando ele me ligou chorando que ele conseguiu registrar a universidade. Ele foi com dinheiro contado para montar. Então assim, foi um sonho que se concretizou. Como a gente diz, ele foi a cabeça da instituição e hoje ele faz as coisas acontecerem de uma forma que a gente não acredita. Um grande amigo meu, chamado José Augusto Maciel Torres, que eu vou dar um nome às pessoas que fizeram parte da história e que me ajudaram. Ele havia feito uma viagem para Israel, e nessa viagem para Israel ele estava com Salésio Palácios, tinha um grupo. E eu, na realidade, já estava com esse objetivo, mas esse sonho da EBW é desde 2008, quando eu fundei a minha primeira instituição de ensino. Então, no ano de 2014, o José Augusto me ligou e falou: rapaz, eu tenho um camarada que pode te ajudar a você fundar a sua universidade nos Estados Unidos. Eu não pensei duas vezes, eu peguei o avião, fui, entendeu? E na época os gastos eram demasiados, então eu quebrei o cofrinho mesmo e fui para lá. Quando eu voltei, Christian Gustavo de Azevedo, que é o diretor-geral da Intelart, que é uma agência de publicidade, mas é meu amigo, conhecido meu, acredito com uns 20 anos. E eu disse para ele: olha, fundei a universidade, eu preciso fazer o site. Ou seja, eu já
Eu não fui para férias, eu não tive esse negócio de férias, você esquece. Eu desci do avião, dei um beijo na esposa, certo? Brinquei com meu filho e fui para trabalhar. Em 2014, fui até o escritório do Christian, a gente já começou os trabalhos. E essa foi a primeira pergunta. O nome da instituição a gente já tinha. Ótimo. Mas como é que vai ser a logomarca? E ele me mostrou uma série de modelos de logomarcas, de universidades e tudo. Eu falei, não é a mesma coisa. A minha alma, ela tem que estar dentro da logomarca. E a logomarca tem que ser algo que venha chapar a minha alma e a minha história nela. A EBW, nós escolhemos a fênix porque a fênix é um animal mitológico. E esse animal mitológico, ele foi divinizado nas culturas. Era uma ave tão desejada pelos poderosos que eles colocavam equipes para caçar aquela ave, porque eles acreditavam que se eles matassem a ave, eles poderiam comer e, de certa forma, terem poderes sobrenaturais, como é a imortalidade, que é uma coisa que foi buscada durante toda a história. Inclusive, os alquimistas, eles procuraram também isso, né? A fênix era um animal desejado. Primeira coisa, a fênix é desejada. Segunda coisa, a fênix não morre. A fênix, por mais machucada, destruída, destroçada que esteja, ela se renova pelas cinzas. A EBW não vai morrer. Ela não foi uma universidade para nascer, para morrer. Ela foi uma universidade que nasceu para se renovar. E nasceu independente dos ataques. Ela vai renascer das cinzas. Essa mesma fênix, ela carrega uma cápsula do tempo, né? Dentro de si, que é aquele relógio de areia. E nós temos o domínio do tempo e nós temos o domínio do nosso espaço. Isso é um fato. O domínio do nosso tempo, o domínio do nosso espaço é nosso. E a coroa, né? E essa coroa descendo sobre a cabeça dela, mediante a parapirogenia, vamos dizer assim, a autocombustão dessa ave, ela se renasce das cinzas, tendo o domínio do seu espaço, tendo o domínio do seu tempo e sendo coroada. E você pode observar que a logomarca no escudo, ela é vermelha. E esse vermelho, ele reporta o sangue que foi gasto para poder ter essa universidade para atender esses brasileiros. E aquele vermelho é o meu sangue. Não é o sangue de outra pessoa, é o meu sangue. Mas eu sempre tive um escudeiro fiel. O nome dele é Ângelo Frois. E eu já estava cansado de trabalhar com parcerias. Quando eu consegui registrar, eu liguei para ele chorando. Eu falei, rapaz, a gente não vai depender de mais ninguém. Mas tem um outro detalhe na logomarca que chama atenção. Tem uma escrita em cima da logomarca que diz: Alia jacta est. A sorte está lançada. Quando eu criei a EBW, eu não sabia que ela ia se tornar o que ela se tornou hoje. Então, foi, na realidade, um ato de querer enfrentar os exércitos inimigos, independente do tamanho, e estar disposto a tudo. E quem disse isso foi Júlio César ao atravessar o Rubicão. A sorte está lançada. E essa logomarca, ela revela tudo isso, né?
Embaixo das patas da Fênix tem o ano em que ela foi criada, em numerais romanos, né? Então ela foi criada no ano de 2014, mas a ideia ela já vem de longa data. Eu vejo a EBW como se fosse uma instituição que tem muito ainda para explorar, muito para crescer ainda mais. É uma instituição maravilhosa, onde os brasileiros conseguem um diploma americano, mesmo sem falar o idioma inglês, né? Falando em português, escrevendo em português, estudando em português com diploma americano. Isso é fantástico, é fenomenal. Isso aí é uma alegria muito grande que as pessoas conquistam, né? E crescem profissionalmente com esse diploma. Eu recebi uma ligação do Dr. Ítalo, né, com relação a uma proposta, né, de eu trabalhar junto com ele. Ele estava à procura de uma pessoa, né, que viesse auxiliar na instituição na parte administrativa. Eu ainda não tinha muita experiência, né, então no início eu fiquei muito inseguro com relação a essa procedência desse cargo, mas eu decidi arriscar. Então ele me convenceu, né, de que eu era capaz de fazer aquilo. Então tá bom, vou iniciar esse processo, quem sabe, né? E os 3 meses foram de teste, né, para ver até onde eu poderia ir, né, ou se eu realmente tinha capacitação de prosseguir com isso. E de lá para cá a gente continuou junto, né, nessa jornada. Mas havia assim ainda uns desafios, né, que a gente tinha que superar. No início não foi fácil, realmente, porque a EBW foi fundada em 2014. Eu entrei em 2019, então eu já tinha passado por muita coisa, né? O Ítalo e o Ângelo especificamente. E acompanhei a história do Dr. Ítalo. Nós vimos a dificuldade que o Ítalo ele passou, né? Muitas pessoas, elas tentaram desanimar. O Ítalo não tinha recursos financeiros para poder investir nas universidades, no instituto hoje, também que ele tem o Instituto Ítalo Colares, né, que é um instituto que está para a obra humanitária. Então, nós passamos muitas noites juntos por telefone, acordamos de madrugada, oramos. Não, amigo, não desiste, vai com essa força, não ouça o que os outros estão dizendo. Muitas pessoas não levaram o Ítalo a sério, né? Chegaram a zombar dele, chegaram a chamá-lo de ridículo. Quem que você pensa que você é, garoto? Muitas pessoas, muitos mestres, muitos doutores aqui no Brasil chegaram a falar isso para ele. E ele deu a volta por cima. Orientamos muito a trajetória do Ítalo, né? Claro, não estou atribuindo ao sucesso dele as minhas orientações, mas muita coisa que passamos juntos, oramos juntos. Muitas universidades aqui no Brasil tentaram boicotá-lo, né? E mesmo com todas essas forças contrárias, ele conseguiu chegar onde chegou. E eu tiro meu chapéu para ele, né? Na realidade, eu bato minha continência para ele, pela determinação que ele teve. Uma das mentes mais brilhantes que tem hoje aqui na nossa nação, onde saiu por baixo, não é? E eu ousei, né? Eu falei, eu vou fundar uma universidade nos Estados Unidos. Então, geralmente, eu costumo dizer o seguinte: toda ideia, qualquer ideia que você tenha, ela passa por 3 fases. A primeira fase é a fase do descrédito. As pessoas dizem que você é louco, que você não vai conseguir, que o que você tem é um sonho inalcançável, que é impossível. A segunda fase é a fase do ataque. É quando as pessoas percebem que você está comprometido com aquilo e elas tentam te atacar. E a terceira fase é a fase da aceitação, né? Quem conversa com ele acha que é uma pessoa louca, mas é um cara mais inteligente que eu já conheci. Um cara sábio, sabe o que quer. Então, assim, a gente teve muita porta fechada na cara. Quando a gente ia apresentar a universidade para um grupo de alunos,
nós éramos tratados como bandidos. Eles olhavam pra gente e nos tratavam como bandidos, desconfiados, perguntando tudo, aquela coisa toda e tal. Aí eu comecei a formular um discurso que eu respondia a pergunta da pessoa antes que ela me fizesse. E aí as apresentações no futuro chegaram a um ponto que ninguém tinha mais para perguntar nada, porque tudo foi respondido. Então, assim, a gente escutou muito não para hoje escutar os sim. A gente montou a instituição com uma mão na frente e outra atrás. Fomos para Xinguara, num ônibus, caindo aos pedaços, torcendo para ele não quebrar, porque a gente ia ter uma defesa de alunos. Escutamos que ele era bandido, que eu era bandido. A gente passou fome, literalmente assim, ficamos 24 horas no ônibus para chegar lá. É uma viagem muito cansativa, uma cidade muito pequena. Até os próprios alunos não acreditavam no projeto da instituição. A gente escutou pessoas ironizando, falando que o diploma era falso, que o Ítalo era um louco, que não ia conseguir as coisas. Essas pessoas, elas, querendo ou não, com essas palavras, elas tentam te desanimar. Mas no final das contas, não é isso que acontece, porque a Fênix, ela não desiste de renascer, a verdade é essa. Ela não desiste. E assim como ela, eu não desisti. Mas eu achava ótimo, porque todas as críticas que me faziam, eu procurava suprir a um ponto que daqui a pouco ninguém pudesse mais criticar absolutamente nada. Então, ao contrário de eu ficar... não, ao contrário não, porque eu ficava injuriado. Eu chutava a mesa, eu queria dar paulada nos outros que falavam, quem foi que falou que eu vou atrás, entendeu? Igual gangster mesmo. Mas eu vi que não valia a pena e eu pegava essas críticas, anotava e ia ver o que eu ia fazer, né? Quando você está num posicionamento muito alto, né, que eu aprendi, é comum você receber alguns tipos de ataques, né? Então, para mim, eu encaro isso mais como uma condição do que um desafio hoje, né? Acho que é natural esse processo. Mas a gente sempre superou, né? Isso nunca deixou com que nos afetasse diretamente. Eu sei que ele passou por dificuldades, por lutas, por perseguições, por calúnias, por difamações. Ele passou por isso. Mas por quê? Exatamente por causa do empreendedorismo da própria EBWU. Porque ele surge no cenário internacional, inovando o processo de ensino-aprendizagem dentro de uma universidade que surge nos Estados Unidos para estudantes de língua portuguesa. Eu acredito o seguinte, que ele avançou muito, mostrou muita coisa e isso incomodou muita gente, porque nós estamos dentro de um mercado e a América Latina é um mercado com muitos concorrentes. E ele surgiu como, não apenas como um dos concorrentes, mas talvez até um dos principais concorrentes dentro desse mercado internacionais, porque a EBWU, fundada pelo Dr. Ítalo, não é a única universidade que opera no mercado para estudante de língua portuguesa. Então, é por isso, acredito que a astúcia dele, digamos assim, a sabedoria dele, ou seja, o intelecto, os projetos educacionais. Então, tudo isso despertou curiosidade e também inimigos. Quando a gente começou a ter uma determinada notoriedade, algumas empresas da área de educação, elas começaram a atacar a gente, dizendo que a gente não prestava, que a universidade não existia, e nada daquilo era real e tudo. Mas a gente relevava isso, né? Sempre com provas e mostrando a esses ataques com evidências. Mas em suma, uma situação em específico que eu vi que realmente a EBWU era um alvo muito específico, mas que ela também teve forças para rebater, foi quando um certo grupo educacional, ou seja, um grupo de várias instituições se reuniram para atacar a EBWU. E a gente perguntou, e agora? O que vai fazer? Então o Ítalo, né, como sempre, ele parou e depois pensou, eu vou resolver isso.
e resolveu. Tínhamos um processo, né, também judicial, mas diante de tudo isso a gente conseguiu relevar e provar, né, que a gente não tem nada a esconder. Tanto é que o Ítalo, ele sempre se coloca a dispor a imagem dele. Ele não se esconde, ou então ele não se refugia, apesar de ser um diretor, né, mesmo assim ele coloca também essa disponibilidade dele, essa vulnerabilidade, vamos supor assim, em mostrar essa transparência e que ele não tem o que temer. E também a BW também acaba seguindo esse princípio, né? E aí foi engraçado, porque pouco antes da gente entrar com um pedido de registro no Departamento de Educação da Flórida, eu fui a Miami para combinar os trâmites com o notário, com o gestor do local, né, onde nós estamos instalados, nos Estados Unidos e tudo. Eu falei, quer saber, esse povo é tão baixo, que o termo é esse, é baixo, porque assim, por que eu não posso fundar uma universidade nos Estados Unidos? Porque essas pessoas que me criticaram, se você pegar o meu currículo e colocar do lado do delas, o delas não existe. E eu não estou falando isso com prepotência e arrogância. Eu passei minha vida estudando, pesquisando. Certo? E eu também não bato no peito e digo que sou o melhor para ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que me conhecem sabem que se estiver comigo, vão comer o que eu comer. Vão sentar na mesa que eu sentar. Certo? Mas é um sentimento de maldade, que é a única forma que eu posso explicar, da pessoa não querer que o outro realize algo. Ele não realiza nada na vida dele, então o outro não pode realizar. Mas o que foi que aconteceu? Chegaram ao ponto de alegar isso. A universidade não existe, tudo que está no site é mentira. Poxa, pensa bem. Eu, nessa época em Miami, abri uma conta bancária no Wells Fargo Bank em 15 minutos. Uma coisa que no Brasil se leva uma semana. Eu com conta bancária aberta, com uma empresa registrada no estado da Flórida, com escritório alugado, eles estavam dizendo que eu não existia. Então eu sou a pessoa mais poderosa, eu sou uma pessoa mais poderosa que Pablo Escobar. Porque eu sou um criminoso, sou um brasileiro criminoso que instalei um negócio nos Estados Unidos e estou solto. O que está acontecendo? E os Estados Unidos, ele tem um sistema, um dos sistemas penais mais duros do planeta. Então eu recebi ataques de todo tipo. Nós éramos chamados de criminosos, de falsários, de tudo que não presta. O engraçado é que se você botar meu nome no Google, no Facebook, no Instagram, colocar nos mecanismos de busca, você não vê nem nome sujo no SPC e Serasa. Agora eu que era o criminoso. Isso que era interessante. Então, assim, tentaram difamar a gente de todas as formas. E assim, durante muito tempo, a gente tinha que não só lutar para sobreviver, como a gente tinha também que lutar para provar que a gente não era criminoso. E eu vou te falar, foi horrível isso. Foi horrível. Foi muito sofrimento. Não foi fácil, tá? Foi muito trabalho. O Ítalo ficava trabalhando comigo até 6 da manhã, o tempo inteiro, elaborando campanha, aperfeiçoando a empresa, buscando tudo que tinha de tecnologia, de melhoria para a empresa, para a instituição, até chegar onde chegou. A gente investigava muito, pesquisava muito, olhava os concorrentes, olhava tudo que tinha de melhor no mercado. E é muito trabalho, muito trabalho. Tinha vezes até que ele chorava, falava que não sabe se valeria a pena. E trabalhamos muito para ele chegar onde chegou hoje. Foi muito empenho, muito trabalho. Eu falei para ele ficar tranquilo, que era assim mesmo no início, ia ter muito trabalho, não ia ser fácil, ia ter muita ralação, para depois ele chegar na zona de conforto, depois que o avião decolar, ele ia planar, aí ele ia ficar tranquilo. E ele ainda não acreditava nisso, ele falava, não vai rolar, a gente vai ter que trabalhar a vida toda assim, não tem como o avião planar. Eu falei, vai planar, vamos trabalhar até chegar no ponto que o avião vai estar no ar e a gente vai ficar só planando. É isso que vai acontecer, mas confia que vai acontecer dessa forma. Tinha as pessoas também que tinham inveja, tinha os concorrentes que estavam perdendo espaço, então rolou muita perseguição
contra ele, mas graças a Deus ele foi forte, ele enfrentou todos os problemas, teve sangue no olho e conseguiu vencer todos os obstáculos. Eu cheguei a ver alguns comentários que já chegaram a fazer, pessoas colocando comentário com nome falso no Google, já vi pessoas fazendo comentário maldoso contra ele, entendeu? Inventando história, mas todos foram desmascarados e tudo, graças a Deus, fluiu bem. Aí eu e o Christian trabalhamos na logomarca e trabalhamos no site. Tá, tranquilo. Apesar de todas as dificuldades das pessoas tentarem desacreditar, e uma das coisas que eu tomei, a atitude foi assim. Então tá, eu vou gravar um vídeo dentro das instalações do escritório, eu quero ver vocês dizerem que não existe. Eu fui lá e fiz isso. E todo mundo que tinha falado, eu mandei por e-mail, para todo mundo ver. Olha aí, onde é que você tá? Olha, tô aqui em Miami, olha aqui, ó. A localização, olha aqui o vídeo. Agora é muito ruim, cara. É uma sensação assim de humilhação terrível. Você tem que ficar provando. Porque eu vou te falar, as pessoas que me conhecem, convivem comigo, nunca ouviram eu dizer uma coisa falando, vou fazer, vai acontecer e não ser verdade. Eu nunca floreei a verdade. Muito pelo contrário, eu sou chamado por muitos de grosso, estúpido, né? Os que me chamam de prepotente é porque não me conhecem. Ele é muito autêntico e objetivo, né? Então ele é direto no que ele tem que falar, no que ele tem que se expressar. Então eu acho que isso também afeta a impressão das outras pessoas, como visão de um reitor, em dizer o que pensa, né? E também até a própria questão da aparência deles, ele não gosta de ser muito formal. Ele gosta de ser ele mesmo, ele gosta de ter essa transparência com as pessoas. Mas essa simplicidade dele, a questão da personalidade, né, imbuído em transparecer a personalidade que ele realmente é, que ele não finge, ao mesmo tempo que aproximou um público específico, também distanciou outros, né? Um público mais tradicionalista, que visa uma aparência bem formal, rígida, ou então mascarar algumas coisas para dar uma impressão melhor para as pessoas. E o Ítalo não queria isso, né? Então acho que isso também foi um choque que meio que dividiu esses dois cenários, né, de pessoas que têm uma impressão dele. Esses embates, essas lutas, isso acontece. Se nós estudarmos a história da fundação das grandes universidades, é sempre história de lutas também e de perseverança. Então, o professor, ele enfrentou essas lutas, está enfrentando essas lutas nunca vão parar, mas o mais importante é ele acreditar que ele nasceu para ser um vencedor. Por isso que essa imagem da Fênix, do renascimento, é uma vitória constante. A gente começou com alunos no Pará, que eles começaram a fazer, e a coisa estava dando certo, estava tudo evoluindo e tudo, e quando eles receberam diplomas, isso foi crescendo, viu que a coisa acontecia mesmo, né? Assim que eles concluíram os cursos deles. Aconteceu que a gente teve a recessão do ano 2015. Uma coisa que eu sempre aprendi com a minha mãe: viva abaixo das suas posses e corte os gastos. Então tudo que não era primordial para a sobrevivência, eu cortei, dentro de casa e dentro da empresa. Só que eu não podia cortar servidor, não podia cortar internet, não podia cortar essas coisas. E ficamos ali de 2015 até o ano de 2016. De 2016 o inferno continuou. Só que nesse inteirinho apareceu um grupo de pessoas que forneciam consultoria para empresas de marketing de diferenciação. O valor era muito alto. Quebramos o cofre de novo. Vamos quebrar o cofre. Fui lá e paguei. O curso era tão extenso que eu levei praticamente 1 ano e meio para fazer. Só que eu não fiz igual algumas pessoas fazem. Vou fazer o curso, vou praticar depois, não. Enquanto eu aprendi as técnicas, eu aplicava. E aí a EBW, ela continuou a se moldar. Na realidade,
Não foi uma coisa inventada no caminho. A gente só pegou o seguinte, a gente não sabia externar o que era a EBW para fora. Esse curso abriu a cabeça para a gente mostrar quem ela era para o mundo. E aí pronto. Como uma fênix, ele ressurgiu aqui no Brasil e nos Estados Unidos de uma forma extraordinária. E uma das características de grandes homens da humanidade foi justamente a questão de não desistir do sonho, não desistir, sempre estar na perseverança. É uma das características dos grandes conquistadores no mundo, é a perseverança e a insistência até galgar naquilo que desejava. A EBW, ela passa uma impressão muito semelhante à dele, a de independência. Ela ainda continua a essência dela, né? De autenticidade. Então acho que essas são as palavras-chave, né? Vinculadas tanto a ele quanto à instituição. E por mais que ocorram oscilações, né, de ataques e defesas, ela sempre se ergue. Tanto é que o símbolo dela é uma fênix, né? Então ela está sempre ressurgindo, que novos desafios não são obstáculos, né? Mas sim lições para lidar com outros futuros. E o Ítalo também da mesma forma. Ele tem uma personalidade um pouco explosiva, mas ele para, pensa e reage. E quando ele reage, ele soluciona, né? Então, eu acho que isso está muito vinculado com a EBW também, esse quesito de resiliência, sabe? De saber lidar com as dificuldades. O professor Ítalo Bruno Colares, digamos assim, essa imagem da fênix, o renascimento, a ressurreição, uma nova vida, uma nova experiência, isso faz parte até mesmo da natureza dele, até mesmo da sua personalidade. Eu acho que ele deve continuar assim, acreditando no seu trabalho, avançando e nunca desistindo. Então isso é o que representa a EBW, representa o professor Ítalo, os projetos, tudo, porque não é fácil, claro. É um projeto que está em andamento, em desenvolvimento, já é uma realidade, não é mais um sonho, é uma realidade, mas ele ainda tem inúmeros projetos pela frente. Então, o que é mais importante nisso, não apenas o talento, mas a persistência, a garra, né? A sutileza da perseverança. Então, isso faz toda a diferença por causa da personalidade dele, porque ele tem uma personalidade perseverante, uma personalidade que é esperançosa, ou seja, ele tem esperança, então ele acredita mesmo. 2017 começou a melhorar. 2018, melhor ainda. 2019, melhor ainda. 2020, melhor ainda. 2021, a melhor fase, porque na realidade também nesse inteirinho eu fiz também outras coisas. Além da questão do marketing que a gente cuidou, nós cuidamos de produção de conteúdo gratuito, delegação de função, sistema organizacional interno e automatização do sistema. Uma das coisas que fez a gente superar a pandemia é porque a gente já estava com o sistema todo pronto. As universidades estão correndo atrás, a gente aí já chegou lá e já voltou. Porque só havia duas formas da gente entrar no mercado. A verdade era essa. Ter estruturas megalomânicas, que ia dispensar muito capital, ou investir em tecnologia. Também dispensa muito capital, mas não tanto quanto estruturas. Então a gente começou a investir em tecnologia desde o princípio. E era um método totalmente novo, né? O e-learning, que é o meio eletrônico. Então, eu ainda não tinha noção, né, da amplitude que isso poderia tomar. Então, no início, essa parte organizacional foi um desafio, porque foi junto com a pandemia. Então, todo o cenário mudou. Nós tivemos esse problema mundial, né, que foi a pandemia. Ele pegou Covid, a esposa pegou Covid, mas mesmo assim ele não desistiu, né? O interessante é que mesmo nessa pandemia, a universidade cresceu. Ninguém imaginava isso. A universidade cresceu.
É claro que a tecnologia que ele colocou, o sistema que ele colocou em toda a universidade, né, no curso EAD, que eu digo assim com experiência, poucas universidades aqui no Brasil têm essa mesma pegada, esse mesmo sistema que ele colocou, não é, para poder gerenciar toda essa gama de mais de 7 mil alunos que tem pelo mundo. Eu tenho várias instituições de ensino que estão sobre a nossa responsabilidade. A EBWU foi a única que não sentiu nenhum impacto mediante a pandemia. Todas as instituições sentiram um impacto grandioso, assim, que não conseguiam capitalizar aluno nem dinheiro, mas a EBWU, graças a Deus, foi a única que não sentiu esse impacto nenhum. Não teve impacto nenhum. Tudo fluiu normalmente. Não teve problema, mesmo porque eu acho que as pessoas estudam muito online, né, por seu sistema online, facilitou muito o funcionamento da educação. Então, sistematização, atrás de oficialização de alguns contratos, de parcerias. A gente se preocupou muito com isso para, ao mesmo tempo, trazer uma segurança para as pessoas, também trazer uma praticidade para a empresa, para a instituição. Então, o nosso propósito maior era agilizar todos os processos, só de uma forma segura. E assim, a gente foi se adaptando, a gente foi aprendendo, se adequando ao mercado, fomos galgando, fechando turmas e as coisas aconteceram, até conseguir o que a gente tem hoje, o sistema, a equipe, parceiros. Então foi uma coisa planejada. Cada um de nós temos um papel específico aqui dentro, né? De certa forma a gente contribui. Muitos têm a concepção de que a EBWU ela é consistente por uma equipe muito grande. Mas não. Nossa equipe ela é reduzida, mas ela é efetiva, né? Justamente também por outro ideal que o Ítalo adotou, que é deixar tudo sistematizado, deixar tudo prático. Então, isso, de certa forma, surpreende as pessoas na nossa capacidade de atendimento, de suporte, de orientação, de divulgação. Então, todos esses meios que a gente chega até o aluno e outras pessoas que venham a se interessar, surpreende um público no geral, né? Por achar que a gente tem um departamento só de marketing, outro só de financeiro, outro só administrativo, né? Então isso também surpreende muitas outras instituições que investem muito pesado e que acabam não tendo os mesmos resultados que a gente possui. Então chegou o tempo que o avião, com uma força total, a gente decolou e chegou numa certa altura que ele ficou só planando. E aí a gente ficou na zona de conforto, já tinha toda a estrutura pronta, tudo automatizado, tudo funcionando. E aí ele ficou assim num conforto maior. Mas de qualquer forma ele ainda trabalha muito para a instituição continuar planando, mas não é como no início. Tem muitas pessoas elogiando a instituição, é muito gratificante as pessoas que participam, que conhecem a instituição e vê o fruto que proporciona essa instituição. É muito bom. Autoridades universitárias da Emil Brunn World University, colegas doutorandos e demais convidados, saudações. Primeiramente, quero agradecer à Universidade Emil Brunner por conceder o título de doutor honoris causa, parabenizar os colegas doutorandos. Receber o título de doutor honoris causa sensibiliza qualquer profissional interessado naquilo que transcende o material. O grande Sir Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Ouso discordar dele neste aspecto, pois para mim, conhecimento é poder em potencial. Acredito que o conhecimento só se transforma em poder quando passa do campo do pensar para o campo do agir. Um pensamento que não resulte em ação não representa muito. Como dizia Albert Einstein, nada acontece até que algo se mova. Pensamento e ação são como duas asas de um pássaro. Pássaro nenhum consegue voar apenas com a asa. Primeiro devemos ter um pensamento racional para depois implementar a ideia pensada de forma adequada. Porém,
Muitos pensam e não agem, enquanto outros agem e não pensam. Um grande abraço do Laí Ribeiro, um colega de todos vocês, doutorandos. Até algum dia. A gente tinha uma sala menor, um local menor, e hoje a gente tem sala própria, os parceiros também têm suas salas. Então assim, a gente não tinha nada e hoje a gente tem. Pessoas com muita credibilidade também acreditam na gente. Então esse retorno mostra, né, que todo aquele fruto, né, que a gente estava esperando, que a gente investiu, que a gente superou, que a gente suportou, de certa forma agora já está rendendo, né? Então, parceria com as universidades, não só privadas, né, mas publicação de artigos em algumas universidades públicas, inclusive. Então, isso está mostrando por si só, e não somos nós que mostramos lá por marketing ou publicidade. Não, as pessoas acabam sabendo. Então, quando os nossos alunos eles concluem um programa específico e eles começam a crescer a esses tipos de vias, né, de divulgação, isso mostra que os nossos planos e os nossos propósitos realmente estão agora sofrendo essas consequências positivas. Mas de formados, mais de 6.000, incluindo diversas áreas de interesses, né? Saúde, área jurídica, área de gestão, área administrativa, área teológica, área filosófica, artes, né? Então, é uma variabilidade muito grande. E a gente fica feliz com isso porque a gente está construindo não um público específico, né, mas um pedacinho de cada pessoa dentro da nossa sociedade, né? Então a gente está contribuindo com o professor, com o médico, com um juiz, um advogado, né, com um músico. Então isso mostra a nossa flexibilidade e também a acessibilidade que a gente dá a oportunidade para essas pessoas, né, delas realmente quererem ser reconhecidas. Então, o que a gente pode fazer com você? O que você tem pra gente? Você acredita em você mesmo? Até que nos nossos formulários a gente pergunta isso, né? Você acredita mesmo porque você merece? Então a gente quer que a pessoa exponha a capacidade dela e porque ela merece isso, né? Então a gente considera isso também como um princípio muito importante, né? A gente quer alunos que acreditem em si mesmos, né? Porque é a própria força dele que vai mover ele a tudo isso, né? Tudo isso foi uma conquista, pode parecer demorado, mas foi tudo no tempo. Eu acredito que a obra de Deus foi feita no tempo e a gente só seguiu o caminho. O que seria, não é de Jó, sem o próprio diabo que fez toda aquela situação para ele, Deus restituiu 2 vezes mais. O que eu tiro, a lição que eu tiro para a minha vida, para a vida de todos que estão nos assistindo, a perseverança, a determinação que ele teve e ele conseguiu que poucos aqui conseguiram, que foi o respeito de alguns inimigos. É interessante saber que a EBW hoje é fundada pelo professor Ítalo Bruno Colares de Oliveira, é uma das mais respeitadas universidades internacionais com programas pelo sistema de universidade aberta, já acreditado em diversos países, principalmente aqui nos países da América do Sul, África, Europa e até mesmo no Oriente Médio. Eu apostei na EBW, acredito no projeto da EBW, certo? Porque o professor Ítalo, ele é não apenas inteligente, mas ele é uma pessoa super dedicada, é sério nos seus projetos educacionais. É óbvio que nesse íntere, digamos assim, no decurso da história, no desenvolvimento da história da universidade, isso é normal, os embates, os enfrentamentos, mas ele tem provado através da perseverança,
através da dedicação, a seriedade, a transparência e a produtividade científica que essa universidade vem dando, oferecendo como resultado do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, não apenas como pessoa humana, mas também como um sujeito acadêmico que aposta na educação de qualidade. O Ítalo, ele está vinculado a tudo, né? Como se ele fosse a matriz e a raiz de tudo isso. Porque ele é o idealista, né? Por detrás do o que a gente tem, o que a gente pode fazer com isso e o que a gente pode inovar. Então, ele é muito analítico, né? Nas situações. Então, ele foi a principal chave e sempre vai ser, né? Enquanto ele estiver vinculado com a EBWU, por sempre pensar e querer inovar. Ele quer fazer a EBWU diferente. Eu falo que 99% saiu do sonho dele, planejado por ele, e a gente só acompanhou e concretizou o projeto. Porque muitas instituições acabam sugando os talentos e as capacitações que os alunos possuem. E o propósito do Ítalo não é esse. Ele trouxe a EBWU justamente para dar liberdade de expressão e posicionamento profissional para as pessoas que estão se formando. E isso traz muita alegria para as pessoas, né? Essa liberdade, claro, dentro das normas, obviamente, a gente tem que respeitar uma norma, né? Essa liberdade que o Ítalo trouxe atraiu muitas pessoas nesses momentos de dificuldade. E isso é apenas uma das inovações que ele efetuou, né? Muitas outras ainda estão por vir, e são elas que fazem as diferenças, né? Há um resultado bem positivo da EBWU em todo esse aspecto histórico. Hoje, muitos daqueles que zombaram dele, até perseguiram ele, até o procuraram para poder a universidade chancelar essas pessoas nas suas faculdades aqui no Brasil. A fase da aceitação, hoje a gente já tem. A credibilidade que a gente tem hoje é a gente receber um título ao portador que vale 9 milhões de reais. É a gente receber uma obra de arte que vale quase R$500 mil. Então a gente teve ataque das faculdades, das instituições, de pessoas invejosas. Posteriormente a gente teve ataque de concorrentes, que eu não acredito que existam concorrentes, que a proposta nossa ela é totalmente nova, então eu não vejo que nós temos concorrentes. Muito pelo contrário, muitas das pessoas que eu ajudei, que estão hoje no mercado educacional, fui eu que fiz. Eu tenho como provar que fiz, né? Isso tanto em registros, como também livros publicados dessas pessoas, citando o nosso trabalho, então isso é tranquilo. Mas eu não sou uma pessoa de guerra, eu sou uma pessoa de paz. Mas durante muito tempo acontecia isso. Na vida acontecem essas coisas, né? As pessoas se encontram e vem pessoas boas e vem pessoas ruins, mas as pessoas boas ficam. Tudo faz parte de uma equipe. Nada acontece por acaso. Então, quando as pessoas certas estão junto conosco, tudo flui. São pessoas com energias boas, pessoas maravilhosas como o Ângelo, como o João, entendeu? Que estava do lado do Ítalo. E tudo vai fluindo, porque as pessoas têm uma energia boa, trabalham, acreditam e tudo faz acontecer. Então isso é importante, as pessoas que estão ao nosso redor faz toda a diferença. Se fosse ao contrário, talvez não saia de lugar nenhum. Então isso é importante. Acredito que ele venceu, passou por tudo, porque ele enfrentou muito essa questão de inveja, de calúnia, de perseguição, mas o trabalho dele é um trabalho sério e que está dentro da legislação americana e de leis internacionais. Então ele está trabalhando dentro desses instrumentos jurídicos internacionais. Então, hoje a EBWU é uma universidade que está no mercado educacional, no mercado universitário, e muitos que fizeram essa universidade já têm seus diplomas revalidados, reconhecidos no Brasil e até no exterior, né? Eu acho que ele deve persistir, continuar avançando, porque ele é uma mente brilhante. Eu cito o exemplo de um aluno. Ele levou um golpe, ele fechou com uma instituição e ele estava para aposentar uma escola pública.
e ele sempre quis aposentar como um doutor. E ele acreditou no nosso projeto. Hoje ele aposentou, ele ganha como doutor, e foi muito bonito ele ligar pra gente chorando, agradecendo, falando que o sonho dele foi realizado. Então, assim, para mim isso é a maior vitória da instituição, porque muita gente desacreditou da gente e hoje muita gente busca a gente. Então, assim, a gente tem parcerias com secretarias de Estado, com outros órgãos, e isso foi uma conquista, né? Claro, como eu disse, muito por conta do Dr. Ítalo e muito também pelos projetos que a gente executou. O Ítalo é uma pessoa que enfrentou todas as demais crises existenciais, talvez um pouco mais do que a maioria. Para os sádicos eles vão rir, para os sensíveis eles vão chorar. Mas é bem isso mesmo. Mas em suma, eu me apaixonei pelo conhecimento com a teologia. A teologia me abriu os olhos para ter amor pela ciência. Porque eu no ensino médio não queria saber de estudar, estou sendo bem sincero. Eu queria saber de estudar as minhas coisas, aquilo que me interessava. Eu fui aprender a ler com 9 anos de idade, então eu enganei a professora dizendo que eu sabia ler. Aí você me pergunta como, eu vou te dizer. O aluno lia na frente um texto e outro grupo de alunos lia outro texto. Eu tive que decorar os 2 textos de cabeça. Na hora que foi para eu ler, eu podia fechar os olhos e ler o texto. E aí a professora, meus parabéns, você aprendeu a ler. Eu olhei para a cara dela, você é uma imbecil. E aí eu fui, na realidade, pro colégio da primeira série, né? E aí na primeira série a professora falou, vamos abrir o livro tal e ler a página tal. Eu olhei assim, bati na mesa, porque aí eu tinha que... Eu falei, rapaz, agora como é que eu vou sustentar essa farsa? Como é que eu vou fazer? Aí eu bati na mesa e disse, professora, meu pai, ele tinha uma série de vídeos da Barça. E eu sempre tive memória fotográfica, então eu assistia os vídeos da Barça, eu decorava tudo. Aí eu bati na mesa e falei, eu não quero saber disso não, eu quero saber de válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula aorta. Me tiraram da sala, me levaram para a diretoria, chamaram meus pais, falaram assim, olha, aqui na escola para superdotado não. Então o senhor vai ter que tirar seu filho daqui, né, e tudo. Ele vai concluir o semestre. Aí eu aproveitei que eu já sabia que não ia dar em nada. Esses 6 meses, mas meu Deus do céu, eu fiz uma arruaça na escola. Sabe? Tudo que você imaginar, assim, eu era o terror de toda a escola, sabe? Eu tinha até os meus capangas ali para fazer as coisas. Mas assim, quando eu me interessava por algo, eu queria aprender sobre aquilo e ir até o fim. E aí eu estava terminando meu ensino médio, meu pai tinha falecido. E eu pensei, eu estava muito triste, que era o melhor amigo que eu tinha. Mas eu suplantei a dor. Eu falei, eu acho que eu não vou parar, porque senão eu vou perder tempo. Meu pai morreu, paciência, mas eu vou ter que seguir. Né? E aí eu entrei na faculdade de teologia. Na faculdade de teologia eu comecei a ter interesse por outras ciências. Então aí eu me graduei na área de teologia, fiz uma licenciatura plena em filosofia, sou pedagogo, tenho especialização em psicanálise clínica, né? Uma MBA em gestão de pessoas, fiz uma extensão universitária em Epístolas Paulinas pela Universidade de Harvard e empreendedorismo pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Fiz mestrado na área de teologia, doutorado em ciência da religião, e o PhD também eu fiz, e fiz um pós-doutorado. A minha última empreitada foi o pós-doutorado na Universidade Fernando Pessoa, que é lá em Portugal, que eu criei um curso de teologia para pessoas de baixa renda
e pouco conhecimento. Ou seja, levar a teologia na linguagem dessas pessoas. E aí isso acabou se tornando um produto, né, no pós-doutorado. E era um pós-doutorado em educação eletrônica, porque eu pensei, bom, educação eletrônica é o futuro, então eu vou ficar nisso, né? Foi muito engraçado, uma vez em uma transmissão, um aluno disse para mim assim, mas fala para mim, quem criou a EBW foi um gringo, não foi? E aí você trouxe isso aqui pro Brasil. Fala a verdade. Não, é nosso. É nosso, eu não trouxe de nenhum gringo. Isso aí foi ideia minha mesmo, né? A maior satisfação que eu tenho é os alunos satisfeitos e uma avaliação 5 estrelas na internet, sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui, só tecem elogios a nosso respeito. Então isso para mim é tudo. A Viviane sempre foi muito bonita, então aquele cabelão, louro, né? Aí a gente casou e tudo. A Viviane, quando ela me conheceu, ela já sabia que eu trabalhava na área de educação. Só que com ela, com o apoio dela, querendo ou não, eu me senti mais vigor para trabalhar e mais para fazer. Só que assim, o começo era muito difícil, porque eu entrava no escritório um horário e não tinha hora para sair. Eu falei para ela que tinha que ser assim até eu conseguir, a gente conseguir organizar as coisas. E ela sempre foi muito compreensiva nesse sentido. Mas o que ela não suportava era assim, na hora do almoço atender telefone. Isso aí ficou por muitos anos. Ela teve que aguentar isso muitos anos, sabe? Ela sempre me deu apoio. Qualquer ideia que eu dizia para ela, ela dizia, vai dar certo. Eu podia falar para ela o seguinte, olha, eu estou interessado em clonar elefante. Ela, vamos entrar, meu amor, nesse negócio que vai dar certo, né? E eu sempre tive o apoio dela. Quando eu fundei a EBW, a primeira coisa, um pouco antes, eu já tinha comunicado para ela que eu já tinha recebido apoio, auxílio e já sabia o caminho que ia percorrer. E eu falei para ela, ó, vamos quebrar o cofrinho para fazer isso. E ela falou, bora, vamos fazer. Fui lá e fiz. Olha, agradecer ao Ítalo pelo convite. É sempre bom falar da instituição. Eu tô segurando para não chorar porque a gente passou o pão que o diabo amassou, desculpa repetir a palavra, mas assim, a gente ser chamado de bandido, picareta, e hoje a gente vê nossos alunos recebendo como mestres, como doutores, e ver eles reconhecendo o nosso trabalho, eu acho que é a coisa mais válida nesse projeto todo, porque os humilhados estão sendo exaltados, né? E só agradecer mesmo por me apresentar a instituição, e Deus abençoe vocês. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por ter essa condição de estar aqui hoje e também conhecer o Ítalo e o Ângelo, né? Também agradecer ao Ítalo e o Ângelo porque eles deram essa chance, né, para mim. E eu também, apesar de ter dado essa chance e acreditar na BW, eu estou muito feliz com os resultados, né? Mas mesmo assim, ainda não estou satisfeito, porque eu sei que ela tem muito potencial ainda, mas eu acredito que é só uma questão de tempo, né? Até ela realmente alcançar a margem esperada. Eu fico muito feliz por ser amigo do professor Ítalo e fazer parte da Faculdade de Teologia da EBW. Eu acredito que a universidade está avançando muito porque ela possui outros programas educacionais, científicos e até mesmo revistas
científicas que facilita a produção de artigos acadêmicos, a produção de pesquisas, conferências, seminários e assim por diante. Então, a EBWU hoje é, na minha concepção, a mais renomada universidade americana para estudantes de língua portuguesa, porque oferece programas de graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado em diversas áreas, não apenas na área teológica ou filosofia e ciências da religião, mas em diversas áreas de ciências humanas, sociais e tecnológicas. Portanto, EBWU é uma universidade que recomendo, está de parabéns, não apenas a direção, mas todo o corpo docente e o corpo discente também. Obrigado, parabéns a todos. Hoje em dia, graças a Deus, o Ítalo é um cliente maravilhoso, me indicou vários outros clientes e a instituição dele, por ser reconhecida até fora, consegui cliente até fora do Brasil. Tive vários clientes no exterior, graças ao Ítalo, me indicou vários outros clientes no Brasil afora. E eu só tenho que agradecer, né, o esforço do fruto do trabalho. Eu fico feliz por ter participado dessa história da EBWU, né, como um amigo dele, né, e saber que o Conselho Federal de Capelania, ou Federal Council of Chaplaincy, além de parceiro, é um conveniado e um amigo e irmão que está sempre à disposição do Dr. Ítalo, dos alunos da EBWU, nessa questão da formação humanitária de socorro aos aflitos. Ele me ajudou muito nessa questão da psicanálise, hoje sou psicanalista também, por intermédio do Dr. Ítalo, e tenho muito a agradecer, e eu fico muito feliz. E quero dizer para você, Dr. Ítalo Colares, que você sempre pode contar conosco, contar com o Conselho Federal de Capelania, contar com seu amigo e irmão, o Washington. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, muito orgulho de ser irmão, por ter passado alguns momentos difíceis aqui no Brasil, difíceis lá nos Estados Unidos, mas também passamos muitos momentos alegres aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. E outros virão também, né? E se realizem, eu posso dizer assim, que estamos falando de você, é o mínimo que nós poderíamos fazer, porque na realidade tem muita coisa que nós poderíamos colocar aqui nessa entrevista, mas que o tempo não nos permite falar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa trajetória, a sua família, a sua esposa, seu filho, e estamos juntos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Deus te abençoe, meu amigo. Bom, eu primeiro preciso agradecer o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que me deu a força, o vigor, a inteligência, a sabedoria, a graça, né? Porque os talentos não são meus, os talentos são emprestados por Ele. Eu agradeço a minha família, a minha esposa, ao meu filho. Eu amo vocês e vocês me dão força e vigor para continuar. E agradeço a toda a minha equipe, aos professores da universidade, aos orientadores. Eu agradeço ao meu braço direito, Dr. Ângelo Ribeiro Frois, que está comigo em todos os momentos. Agradeço também a doutora Ângela Matilde, que é a coordenadora do pós-doutorado. E agradeço a todos os alunos da EBWU. E saibam que eu estou aqui por vocês, vou lutar por vocês e vamos fazer grandes coisas juntos. Isso aí é só o começo. E aqueles que não acreditaram na gente no início, eles podem não gostar do que eu vou falar, mas a grande verdade é: se nós não éramos bons para você na época, você não tem espaço agora aqui. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. Alia jacta est. A sorte está lançada.